Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Olha, esse aqui é nosso primeiro episódio do Varejo Cast Convida e hoje com uma convidada muito especial para inaugurar essa nova fase aqui, Sandra Takata, presidente do Instituto Mulheres do Varejo. Aguenta aí que esse episódio tá fantástico, bora lá! Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por BIP Brasil, OneBeat, Sigam. É isso aí, Caio, que bacana, hein? Começando mais um momento muito legal no nosso Varejo Cast, a gente está muito feliz, a gente vinha organizando isso, e muita gente perguntando por isso, né? Quando é que vocês vão começar a ter entrevista e tudo? Então chegou a hora e a vez do Varejo Cast convida, sempre juntamente com os Varejo Casts especiais, às quartas-feiras, quando tiver, vai acontecer nas quartas. Então se liga aí, a gente está começando aí da melhor maneira possível, trazendo uma figura querida. A Sandra vai trocar uma ideia aqui com a gente, vocês vão adorar sobre um monte de coisa e também sobre esse instituto, o qual ela é presidente. Muito bem, então vamos lá. Nave Mãe, solta o teleporte aí, diretamente dos estúdios do Varejo Cast. Sandra Takata, tudo bem, Sandrinha? Tudo jóia, Caio, tudo jóia, Fred. Assim, é uma honra estar aqui, até porque estou sabendo que eu estou sendo a primeira a ser entrevistada aqui depois dessa nova fase do Varejo Cast. Mas tem coisa melhor na vida do que começar com os amigos? Não tem coisa melhor do que começar com os amigos. Né? É jogar no seguro aqui, entendeu? Perfeito. Ô Sandrinha, para quem ainda desconhece Sandra Takata ou Instituto Mulheres do Varejo, gostaria que você apresentasse um pouquinho do seu papel e falar um pouco do Instituto, né? Caio, muita gente se pergunta assim, o que eu estou fazendo como presidente do Instituto e como eu vim parar aqui. Eu acho que são realmente propósitos de vida que acabam trazendo a gente até o momento onde a gente está. Só que a gente não percebe, né? Eu comecei lá atrás, formando em jornalismo, mas eu conto um pouquinho antes que o meu papel é meio que ancestral. Eu venho de uma família oriental japonesa, muito tradicional, e que eu descobri essa história há mais ou menos uns 10 anos, mas que fez todo sentido para mim. Que minha avó, em 1900 bolinha, quando ela era jovem no Japão, querendo ler e escrever. Ler e escrever para as mulheres era uma coisa inatingível, não precisava ler e escrever. E no Japão pior ainda, porque você tem uma questão da servidão e que ler e escrever para eles não era importante. No entanto, a minha avó ela queria muito ler e escrever e ela pede um dia então ao meu bisavô assim: pai, eu quero ler e escrever. E a resposta foi a seguinte: mulher, para que ler e escrever? Você não toca mais nesse assunto. E da próxima vez que você tocar nesse assunto, eu quebro as suas pernas. Era castigo, né? Era castigo mesmo, né? Porque, imagina, ainda mais é aquela coisa de você acabar com esses pensamentos mais revolucionários, né? Sim. Só que eu digo que ela foi tão corajosa e ela fugiu de casa para aprender a ler e escrever. Eu sei que no meio do caminho disso tudo, eu não sei, assim, detalhes, porque essa história foi me contada depois que ela faleceu. É uma história que vem passando, ela vem contando, vem entendendo. Como ela sobreviveu e foi indo. Eu sei que até que ela encontrou com os primos, e os primos estavam vindo para o Brasil, e ela acabou vindo para cá num navio sozinha, e ela aprendeu a ler e escrever no meio desse caminho todo. Eu trago isso comigo porque ela voltou a rever a família mesmo 60 anos depois, quando a gente começou com a história do Orkut. Sim. Lembra da história? Enfim, começamos a fazer encontrar os parentes, ligações, encontrar os parentes, né? De outros lugares. Enfim. E aí foi que ela acabou vendo o irmão dela 60 ou 70 anos depois, que ela morreu aos 92. Então eu falo que há uma ligação ancestral mesmo da minha avó trazendo isso, porque até hoje muitas mulheres ainda sofrem por não saber ler e escrever, e a gente está falando aí de uma questão de 100 anos atrás e que as coisas ainda não mudaram. E que mesmo na sociedade atual, falando do Brasil, né? O ler e escrever não me parece tão distante, mas a gente tem outros valores que ainda precisam ser quebrados, outras barreiras que precisam ser quebradas ainda mais pesadas ainda, certo? Com certeza. E aí, assim, quando eu era pequena, olha só, eu lembro que meu tio tinha falecido
E aí, numa missa japonesa, enfim, com aquele altar onde você reverencia os seus ancestrais, você olha para aquilo. Eu olhava como criança aquilo com muita admiração. O altar dele vai passando de pai para filho. Então, como meu avô tinha falecido, depois, na verdade, meu tio veio a falecer muito novo, e eu achei que aquele altar vinha para minha casa. Depois do meu tio vinha o meu pai, enfim. E eu falo para minha mãe, assim, pequena, que devia ter uns 7 anos: mãe, esse altar vem para casa. E ela vira e fala para mim o seguinte: como você é boba, né? Você não sabe que quando você se casar, você não vai fazer mais parte da família? Você imagina uma criança de 7 anos ouvindo isso? Caramba. Para mim, assim, fazer parte da família era não, sabe, quebrar laços. Eu não ia fazer parte mesmo. Então, você imagina, uma criança ficar distante da família. Mas era a questão do sobrenome. Você não herda mais o sobrenome da família. Você vai para uma outra família e o menino, o filho, que vai carregar a família para frente, né? Justamente. Só que aquilo lá foi uma provocação para mim. E quando você começa a ir para a escola, a aprender algumas crenças, né, que são limitantes, eu comecei a desafiar a minha mãe. Eu falo para ela que eu também, a vida dela é um inferno. Por quê? Tudo que ela dizia e que eu achava que não era, tipo, vocês tomaram manga com leite na adolescência? Tinha uma época que falavam que manga com leite. Não. Você sabe que, assim, depois de velho, tudo bem, mas quando era moleque, morria de medo disso, né, cara? Falavam que não tomava manga com leite e ia morrer, exatamente. Mas eu fazia as coisas, assim, que eram, sabe, dormir com o cabelo lavado menstruado. Não se podia também, porque falava que, sei lá, morria também. Ah, não pode ficar debaixo da mesa porque você não cresce. Não sei se eu ia virar o chinelo de ponta cabeça. Tem que até hoje não vira o chinelo de ponta cabeça de jeito nenhum. Sabe essas coisas? Nossa, mas eu fazia assim, minha mãe ficava maluca. Experimentações, sabe? Provocações por causa dessa frase. É muito legal esse teu arco aí, essa história, você começando lá com tua ancestralidade, com tua avó lá no Japão. Eu quero conectar, né, com esse momento que você está hoje, que, assim, eu estava fazendo alguns paralelos aqui, eu vi muitas coisas parecidas, né? Então, hoje a gente tem outros desafios no mundo dos negócios, né? As mulheres, elas estão lá, mas tem um patriarcado, tem um sistema muito masculino que diz assim, não, você não pode chegar até onde eu estou. Então, é como se esse sistema fosse a sua avó ou seu avô, e as mulheres que estão ali brigando, como vocês que estão desde 2018 no Instituto Mulheres no Varejo, tentando quebrar, ou seja, sendo a sua avó, né? Tentando quebrar isso daí. Mostra a importância. A gente evoluiu muito, né, a consciência, mas a gente ainda continua muito preso a certas ou crenças ou preconceitos que prejudicam a gente ter um mundo mais digno e equânime, né, para todos, né, Sandra? Justamente, Fred, é aí que a gente faz essa ligação, porque quando eu soube dessa história, eu pude entender depois o propósito, porque as coisas vão caminhando de uma forma, depois você faz esse link. Quando vê essa história, você remonta todos esses anos que você passou e construiu para chegar até onde você está, você não percebe. Mas quando eu soube dessa história, pude resgatar essa ancestralidade e trazer muito forte essa história da minha avó, eu entendi o meu papel dentro do Mulheres do Varejo. E aí vem a história do Mulheres do Varejo, né? Eu sou jornalista de formação, o meu papel de jornalista é realmente poder dar voz para as outras mulheres ou para a questão realmente da diversidade. Comecei na redação da Bio, na revista Capricho. Depois de muito tempo, fui trabalhar na Globo Internacional Japão. E com o advento da internet, enfim, o jornalismo foi mudando muito. Nessa época também eu já estava casada, na minha segunda filha. Eu tinha um fuso horário japonês, então eu trabalhava de madrugada muitas vezes. Mas aí todo jornalista leva um pouco dessa história, né? Não, é que hoje, por exemplo, a tecnologia facilitou muito a vida dos jornalistas. Você tinha de fechar, então você levava muito tempo para trazer uma notícia muito mais rápido. Né? Sim, então, verdade. Tinha essa questão. Hoje não. Hoje você tem internet, então você pode ter turnos e dividir muito mais para trazer uma notícia fresca. Né? Mas naquela época, não. Aí meu marido já tinha montado uma agência. Mais tarde eu pude vir para trabalhar na agência, e aí a nossa agência sempre foi muito voltada para o ecossistema do varejo. Eu conheci muita gente, e foi quando Vanessa Sandrini e a Fátima Merlin, que são as fundadoras do Instituto, também chamaram aí várias mulheres
Tudo grande amiga, graças a Deus, tudo grande amigas minhas. Todas, a gente está em família, você sabe disso. Exatamente. Quando elas lançaram a questão do Instituto, foi por uma questão até de violência doméstica com uma das executivas. É por isso que eu falo que a história da minha avó vem para cá e ainda a gente continua tendo essas histórias que muitas vezes não são contadas, e principalmente quando se é relacionada com violência doméstica também. Então, por um caso de violência doméstica na época, com uma executiva, elas falaram, não, a gente precisa cuidar dos nossos assuntos, né? A gente precisa conversar sobre isso, porque a gente volta para casa, não faz networking como os homens fazem, e a gente não se ajuda. E aí foi que nasceu o Instituto, só que em menos de uma hora a gente já tinha mais de 200 mulheres no grupo. Uau, hein? Uau, a gente também achou uau. E no dia seguinte a gente fez um comitê, formou um comitê com 10 pessoas, eu estava lá. E depois, com todo o aprendizado, a gente resolveu realmente montar o Instituto com o CNPJ e tudo mais. Perfeito, o timing, o momento e exatamente Sim. A lacuna que havia, né? De uma hora conseguir concatenar tanta gente com o mesmo interesse, com o mesmo foco, provavelmente já deveria ser um problema na casa de muitas outras executivas acontecendo. Ô Sandra, você falou aí um pouco das fundadoras, né, desse instituto. Para quem está nos ouvindo e não conhece pelos nomes, né, vocês são amigas dessas pessoas, o Caio, então tá em família, mas e para quem não faz parte aí desse grupo e não conhece, está curioso, quem são, né, essas mulheres incríveis? Fátima Merlin já foi uma grande executiva e ela é hoje uma baita consultora na área de gerenciamento por categorias. Vanessa Sandrini, ela na época era uma diretora do Saint Marché, hoje ela é uma das diretoras do Empório Fasano, e todas nós que fazemos parte de Mulheres do Varejo somos gerentes executivas ou donas do próprio negócio relacionadas aí ao ecossistema do varejo. E foi nessa reunião que a gente acabou aprendendo muito. E era uma reunião despretensiosa, mas, como o Caio disse, né, em poucos minutos a gente conseguiu interesse comum, e realmente não era só por causa da violência doméstica, mas conquistar mais cargos de liderança, trocar mais espaços, uma ajudar a outra, e foi isso que aconteceu. E com o passar do tempo, a gente percebeu que não era só a conquista de cargos de liderança, era muito mais que isso. Era transformar esse ambiente do varejo num ambiente em que nós, mulheres, possamos ter nossas escolhas. Afinal de contas, acabam fazendo as escolhas por nós. Ontem eu vi uma frase sensacional do pessoal da Dorina Will, que é a Fundação Percebes. Sim. Da Dorina, falando uma frase na ONU, nada sobre nós sem nós. Totalmente profundo, e é isso. Fantástico. As pessoas não perguntam pra gente sobre gravidez, fazem suposições. Né? Eu sempre digo, a gente tem uma das executivas que conta que quando ela estava na indústria farmacêutica, numa forma de querer auxiliar, toda vez que uma mulher engravidava, você ganhava um estagiário, principalmente na área comercial, quem, enfim, dirigia e viajava muito, você ganhava um estagiário para dirigir para você. E ela falava assim, quem disse que eu quero estagiário para dirigir para mim? Gente, eu não estou doente. É verdade, é verdade. Uma situação de risco. Mas alguém pensou de uma forma, nossa, eu vou a mulher... E é aquela coisa dos estigmas que a gente tem. E tem um ponto aí que eu acho interessante, né, para quem está nos ouvindo entender o tamanho do desafio, tá? A gente hoje encontra o seguinte cenário no Brasil. As mulheres têm salários mais baixos do que homem. Em média, a mulher ganha 77 centavos para cada dólar que um homem ganha no Brasil. Falta de representação em cargos de liderança, né? As mulheres representam apenas 35% dos cargos de liderança no Brasil. Falta de flexibilidade de trabalho. As mulheres são mais propensas a trabalhar em horários flexíveis do que os homens, mas isso pode dificultar o equilíbrio entre vida profissional e a vida pessoal. Então, muitas vezes, o trabalhar de noite não é uma escolha. É só ter aquele horário, né, ali para fazer as coisas, cuidar o terceiro tempo, né, que a gente fala. Discriminação de gênero, né, as mulheres são mais propensas a sofrer discriminação de gênero no local de trabalho, incluindo assédio sexual e assédio moral. Então, esse é o tamanho do desafio, nós estamos falando de dados atuais. Para quem está nos ouvindo aí, né, além de estar
tendo essa aula aqui e essa inspiração com a Sandra, e quer começar pelo beabá, pelo básico disso, tem um episódio da série Explicando, da Netflix. Por que as mulheres ganham menos. O nosso Yannis vai botar aqui no descritivo desse episódio. Vale a pena começar por aí e ir mergulhando mais, e você que é mulher que está nos ouvindo, se aproximar do Instituto, né, Mulheres no Varejo, para fortalecer mais esse movimento e ajudar no transbordamento desse propósito, né? Porque quanto mais gente, mais forte, e claro, não só as mulheres, mas os homens como aliados também ajudarem no movimento. Queria fazer um gancho do que o Fred falou, só para você complementar, exatamente desse papel do não escutar a mulher. Eu acho que tem muito desse papel que acontece na prática, do homem pensar pela mulher, ou não perguntar, ou não questionar, ou não entender o universo dessa história. Mas eu queria saber de você, quais são os outros pontos que vocês têm enxergado ao longo de todo esse processo que vem acontecendo nas empresas e que precisa ser combatido? A gente tem uma questão também de negócios. Então, quando a gente está falando principalmente do varejo, a gente sempre brinca falando que nós mulheres, a gente faz um papel voluntário para a sociedade, porque vocês ainda não engravidam, cientificamente ainda não é possível. E hoje a gente tem a responsabilidade de trazer um cidadão saudável e que será um novo cliente. O que os números têm mostrado é que a taxa de natalidade e aí a taxa de fertilidade está cada vez menor. O último dado do IBGE mostra que a gente já tem quedas de natalidade. E eu vejo também no espelho, principalmente dos países mais desenvolvidos, que já está acontecendo isso, né? Muitas mulheres já não querem ter filhos, não só uma questão econômica, né? Que antes a gente tinha 6 filhos, era esse número que a gente tinha, e hoje a gente tem um pouquinho menos de 2, vamos dizer assim, né? Alguma coisa, né? Alguma coisa na média, enfim, que já é uma taxa que começa a mostrar um certo envelhecimento da população. Então, se a gente tem uma menor taxa, a gente tem menos clientes que vão culminar em menos clientes até menos jovens, a gente tem uma taxa de envelhecimento da população. E uma das questões é justamente essa, porque a gente não tem ambientes favoráveis hoje para que uma gravidez aconteça. Para a mulher ainda é um abdicar, olha, ou eu sigo com a carreira ou decido ser mãe. Ela não consegue ter os dois papéis? Eu tenho certeza que pelas entrevistas que vocês passaram durante toda a vida de vocês, nunca perguntaram para vocês. Você está planejando ter filho? Você está pretendendo ter filho? Qual é o grupo de apoio que você tem? Se você tem filho, ou você deixa seus filhos na creche, a gente continua ainda tendo os mesmos desafios. Eu falo que a gente está ainda no automático e a gente precisa mudar esse mindset, justamente para talvez poder mudar o curso disso. Talvez uma conscientização dessa mudança do ambiente, porque a gente fica com medo quando a gente engravida. A primeira coisa, a gente tem medo de contar para a empresa ou contar para o chefe que isso vai acontecer. Sim, já vivenciei isso em alguns casos, que quando a pessoa contou para mim, contou tremendo. Eu falei, mas e daí? A coisa mais linda do mundo ser mãe? Com quem que tá com medo, né? Já vivenciei isso algumas vezes. Tem um lado também das mulheres que ainda no mindset acham que a empresa não vai aceitar, mas muitas vezes a empresa também não deixa claro. E você não é bem vista, né? Porque você tem licença maternidade, você vai ter que sair para fazer vários exames. Como se isso não fizesse parte, né? Você como pai hoje, você também vai querer ver seu ultrassom do seu filho, né? E também tem de sair e acompanhar a esposa. Não, e o mundo está cada vez mais complexo, as crianças com N questões ali, até pela dedicação que os pais, quando eu falo pais e mães, né, mas assim, os pais hoje têm que estar no sentido de trabalhar mais para botar mais pão em casa, porque está cada vez mais difícil, então os filhos estão um pouco mais longe da família, e aí você tem toda uma questão psicológica, os TDAHs, ou depressão, um monte de coisa acontecendo, que a gente não discutia isso antes, né? Então, é uma sociedade mais complexa e que todo mundo precisa estar presente, né, na escola, com o filho, por exemplo, certo? Sim, a gente tem de notar que hoje a diversidade faz parte dos negócios. Ela também traz mais lucro. Então, se a gente tem menos crianças nascendo, a gente não tem uma diversidade. Assim, eu fico me perguntando, o que acontece? Então, por que a gente não muda? Mas a gente tem no mindset também uma questão de privilégio. A gente nunca quer deixar os nossos privilégios de lado, do jeito que a gente montou a sociedade até hoje.
Sandra, e aí é bom a gente entender nesses desafios das mulheres, e isso me lembra muito um movimento começado por uma querida amiga também, que você com certeza conhece, a Dani Junco, da Bit2Many. Perfeito. Que a Dani começou também, começou com esse desafio, né? Ela trabalhava no setor de comunicação, em agência, e essa questão de ter uma filha, né? Ter um filho, era uma dificuldade. Então ela, um belo dia, colocou nas redes, né? Se alguém, né, passava pelos mesmos desafios e dificuldades, e aí apareceram 200 pessoas para o encontro com ela, e a partir daí surgiu a Bit2Many, que hoje é um grande movimento, né? Que ajuda as mulheres que têm filhos ou querem ter, ou a empreender, ou a construir ambientes que nasçam, que surjam, que sejam fortalecidos por essa visão, né, de igualdade de gênero, né, de condições de ambientes não tóxicos, etc. Né? Então, isso é muito interessante a gente perceber. Um outro movimento a gente viu recentemente, né, o nosso governo atual recentemente, né, promulgou uma lei que obriga as empresas a pagarem o mesmo salário para homens e mulheres, e se a gente precisa do recurso de uma lei é porque as coisas realmente não estão legais como deveriam estar. Por outro lado, é muito importante a gente ter uma lei, pelo menos para começar esse processo de cultura, né, de entendimento, de expansão de consciência, de quebras de preconceitos e paradigmas e mudança de modelo mental, como você vem falando. Então, a gente está vendo, ao mesmo tempo, um movimento, né, que lá em 2018, né, quando vocês começaram, tinha vocês, a Dani já estava ali também começando, mas com uma outra pegada, e hoje você vê o movimento crescendo, outras coisas acontecendo no ambiente. De lá para cá, você acha que o cenário está melhor ou continua, assim, evoluiu pouco? A gente tem a impressão que a gente evoluiu pouco. E cada vez mais a gente tem desafios. Tem uma questão como o greenwashing, que tem o marketing fazendo isso acontecer e que todo mundo está relacionado à diversidade. Mas quando a gente vai para os bastidores ou quando a gente vai no meio das conversas ou das reuniões, a gente percebe que não é bem assim. Exatamente. Nisso tudo, o que a gente resolveu fazer no meio do caminho? A gente resolveu também fazer um grupo de homens, que são os nossos aliados hoje, para trazer essa conversa, porque se a gente fica só entre a gente também vai ficar numa bolha. Qual é a diversidade que a gente tem? E se os homens hoje estão no poder, como é que a gente pode levar isso? E na nossa primeira reunião, eu lembro que um dos executivos até comentou o seguinte: a gente precisa ajudar principalmente a base, porque a gente sabe que vocês executivas não sofrem assédio, por exemplo, moral e sexual. E a gente abria um olho enorme, falando que planeta você vive? Eu não sei agora. Né? E aí a gente começou a perceber que a gente tinha de dividir muito mais histórias, porque se um executivo está falando isso, muito mais gente está falando também. Então, exato, a gente traz esse grupo também como nossos aliados para que a gente promova rodas de conversa para mudanças de mindset e que a gente construa algo juntos. O que a gente não pode fazer é a mesma coisa que os homens vêm fazendo e que faziam. Deixa a mulher de lado ou por essa questão do privilégio, deixa, né? O que eu mais ouço, hoje tá duro ser homem, branco, hétero. Gente, a gente tá vivendo um mundo plural hoje, diferente. E Sandra, é interessante como muitas vezes, né, cai nesse ambiente raso aí, né, de é mimimi, tá difícil ser homem branco. Nossa, né, além da falta de empatia, né, muito grande, de procurar entender profundamente a questão, isso leva para um ambiente que não ajuda, né? A filosofia diz que a melhor maneira de raciocinar, e o raciocínio leva à elevação de consciência, é o diálogo. Movimentos como esses, né, do Instituto Mulheres no Varejo, movimentos como o da Dani, que a gente vai querer ter ela aqui também para reforçar mais ainda. A gente quer que o Varejo Cast ajude dando essa voz também, porque você está falando, o nosso lado, pelo menos o meu lado machista, está aqui ouvindo e se estapeando com o lado que quer ser um ser humano melhor, né, e mais aliado. Então isso é muito bacana, expande a nossa consciência, né, e eu acho muito necessário. Do ponto de vista que você trouxe também, Sandra, que é muito interessante, que a gente está falando do ponto de vista humano, que isso é a base,
Mas tem o ponto de vista que você trouxe que é muito importante, que é o ponto de vista dos negócios. Existem várias pesquisas de Harvard trazendo que negócios que têm mulheres em cargo de liderança têm resultados melhores do que negócios que não têm mulheres em cargo de liderança. Fora isso, Sandra, tem alguns outros dados interessantes aqui do Brasil. As mulheres representam 55% da força de trabalho no Brasil, ou seja, é mais da metade. As mulheres são responsáveis por mais de 80% das decisões de compra no Brasil, ou seja, quase 100%. As mulheres gastam mais dinheiro do que homens em várias categorias: vestuário, cosméticos, eletrônicos. As mulheres são mais propensas a comprar online do que os homens. E as mulheres são mais propensas a ser influenciadas por opinião de outras mulheres. Imagine homens inteligentes, humanos e com expansão de consciência para pensar nos seus negócios, que queiram que seus negócios faturem mais, tendo mulheres que, por ter mulher na outra ponta como consumidoras, influenciadoras, conectam e sabem falar de mulher para mulher, como esses negócios iam evoluir muito mais. Faz sentido, Sandra, é isso? Totalmente. Você sabe que nesse nosso caminhar, né, conversando com as executivas, a gente descobriu uma marca de sapatos feminino que não tinha nenhuma mulher na diretoria da companhia. Eu estava para comentar isso contigo, que eu escutei de uma executiva amiga nossa, e não vou citar por questão de pessoa e marca, que o mesmo problema. Ela foi convidada, ela foi conversar numa empresa que o conselho inteiro era de maquiagem e o conselho inteiro eram homens. Não tinha ninguém que entendia de assim, gerências, diretorias e tal, todas as áreas para baixo eram só homens, ou seja, ninguém que entendia de absolutamente nada daquele universo. E aí você fala assim, não, mas as minhas estilistas são mulheres, são marketing, é mulher, enfim. Mas se você quiser lá na diretoria falar assim, não gostei dessa campanha, esse sapato tá assim, não. Gente, o homem nunca usou salto alto, né? Qual é a confortabilidade que você traz? E eu sei que depois de tanta pressão, a gente usa uma frase hoje dentro do Instituto que, se não for por conhecimento, vai ser por constrangimento, né? A gente tem uma questão da reputação agora pela frente. Então eu sei que essa empresa mudou os patamares, trouxe mais mulheres para o cargo executivo, para as lideranças, para a diretoria, e o olhar realmente mudou. Eu tenho até uma consumidora que falou, olha, eu calço um número muito pequeno, e antes essa marca ela só tinha poucos números. E o que tinha era meio infantil, porque trazia o da linha infantil. Mas tem mulheres calçando 33, 34. E nós estamos falando uma coisa tão óbvia quanto uma empresa, uma marca conhecer o seu consumidor. Não estamos falando nada porque é do mundo hoje, das questões de diversidade. Não, a gente está falando de empresas conhecendo o seu consumidor, né? Então é uma coisa básica do mercado, uma coisa básica para qualquer marca nessa história, né? E é isso que eu falo, né? A frase da Doriana Noel de nada sobre nós sem nós é isso. Se você também não conta com alguém que tenha o conhecimento ou expertise na sua diretoria ou em cargos de liderança, como é que você vai poder fazer essa gestão, fazer uma gestão de negócios também? Então, isso reflete realmente no seu faturamento. É uma coisa tão simples. É por isso que eu fico me perguntando, Caio e Fred, o que acontece que as coisas também não mudam? Porque a gente está falando de lucro lá na ponta. Infelizmente vão acordar e assim, talvez todos os processos de diversidade, aqui é uma opinião, né? Assim como inovação, eu costumo brincar que inovação não sobe escada. Se não é top-down a conversa, se a máxima inteligência da empresa não está disposta a causar uma transformação, o meio da empresa não consegue transformar ela. Infelizmente, muitas empresas, pela estrutura familiar do país e tudo mais, elas têm essa hierarquia de pensamento, do pensar, do mindset que acho que esse é o grande desafio, né? Por isso que a gente trouxe os homens para a conversa. Perfeito. Por quê? Homens líderes, para que eles promovam essa mudança com a gente nessa transformação, né, que está acontecendo. Eu tenho até um caso de um workshop que a gente fez dentro de uma multinacional e que uma das executivas dizia assim, do comercial, né? Eu sempre estou numa roda negociando só com homens. E ela é da indústria e comentou assim, eu sempre ouço piadinhas sexistas e machistas. E eu decorei uma fala, falei, da próxima vez que uma piadinha sexista aparecer, eu vou contar. E ela falou, eu decorei, falei no espelho, estava pronto. Só que o dia que essa piadinha aconteceu, que aconteceu comigo, eu dei risada com todo mundo. E a gente estava num workshop que foi muito, pra mim, assim, lindo. Foi que ela falou, eu voltei pro carro e comecei a esmurrar o volante. E me perguntando por que eu fiz isso de novo. Pra gente não é fácil. Muitas vezes a gente fica com receio de se posicionar. Mas, nessa roda de workshop, que eram homens e mulheres, um dos executivos disse o seguinte,
nós somos a maior parte hoje na liderança. E a gente sabe a pressão que é exercida sobre vocês. A gente tem que também começar a se posicionar e ajudar e apoiar você. A gente tem que começar. Nossa, que piadinha, mas sem graça, né? Nossa, isso aí não faz mais sentido. Eu simplesmente virar, achei inadequado a tua colocação. Ponto. Isso você muta a brincadeira na hora. A gente tem um grupo de homens e um dos líderes sempre fala: a gente saiu da quinta série, mas a quinta série não saiu da gente. A gente está aprendendo diariamente como conversar melhor, como entender a diversidade de uma maneira melhor, mais construtiva. É um desafio para todos. Eu acho que a questão é ter a mente aberta para aceitar esse mundo novo, a mudança e como tem que ser o mundo a partir de hoje, né? Que é o que tem que ser, na verdade. Não é uma forçação de barra, como tu coloca, ou mimimi, como vocês até colocaram aqui na história, né? E não é um jogo de poder. Sim, boa. Não é um jogo de poder. Não é um jogo de poder. É um jogo de construção, sabe? É onde você vai poder abrir e falar sobre suas vulnerabilidades também. Porque tem essa coisa do homem não chora, eu tenho que ser firme, enfim. E muitas vezes, né, Sandra, até essa questão da quinta série é uma âncora para justificar o comportamento que não é mais aceitável hoje, né? Ah, não, porque a quinta série não saiu e tal. Então, muitas vezes funciona como âncora, né? E aí é um ponto para a gente pensar e refletir aqui, né? Eu estava ouvindo a tua fala, que também não adianta colocar as mulheres nos cargos sem criar um ambiente seguro para isso, um ambiente que propicie essa evolução em equidade, né? Porque eu me lembro que a Verna Myers, que é a chefe de inclusão da Netflix, né, ela disse que diversidade é convidar para festa, inclusão é convidar para dançar. E eu sempre gosto de ir um pouco mais além, né? E o pertencimento é fazer com que a pessoa saia da festa dizendo assim, cara, essa festa foi feita também para mim, eu me diverti tanto quanto todo mundo, né? E isso é fundamental, né? Porque senão, assim, não, a gente contratou mais 2 mulheres, mas se tudo para as mulheres que estão naqueles cargos é mais difícil, se ela vive passando por essas piadas, as reuniões, né? A questão, você vai atender um cliente, bota tal roupa, né? Essa questão de que há muito nesse ambiente é muito complicado. Tava pegando aqui a pesquisa mais recente, Sandra, 3 de abril de 2023, diz assim, não se trata de representatividade apenas. Mulheres líderes são boas para os negócios. O relatório da The Ready Now Leaders, da ONG Conference Board, mostra que as organizações com pelo menos 30% de mulheres em cargo de liderança têm 12 vezes mais chance de estar entre as 20% melhores em desempenho financeiro. Sabe? É uma questão assim que é aquilo que a gente diz, não é binário, né? É humano e é financeiro ao mesmo tempo, cara, sabe? Então... E é maluco, assim, sabe? Quando a gente traz essa diversidade, a gente realmente começa a mudar o mindset do local, da casa da pessoa e aí da sociedade. Então você vai reverberando toda essa mudança. Eu não sei se vocês viram o supermercado que foi lançado lá no Sul, 100% operado por mulheres. Caio, assim, isso veio de uma nova geração, por isso que eu falo também que tem uma mudança geracional que faz as coisas acontecerem, né? Perfeito. Então, é uma segunda geração que resolveu montar uma segunda unidade de supermercado, porque os pais montaram a primeira. São pessoas com o CEO hoje tem 30 e a irmã dele 24. E os dois queriam montar algo que fosse socialmente responsável, que fosse trazer modificações para a sociedade. Negócio a partir de um propósito e não a partir de uma questão mercantil. Eles resolveram então montar o supermercado porque eles falavam, a gente sempre entrevista as mesmas pessoas, o que a gente pode fazer? E eles começaram a notar que as mulheres faltavam muito às entrevistas. Foram atrás, perceberam que muitas faltavam porque não tinham com quem deixar os filhos e acabavam não comparecendo à entrevista marcada. Então resolveram capacitar açougueiras, padeiras. Gente, eu até, na verdade, escrevi um artigo. Quando eu escrevi açougueiras, o que aconteceu é que o Google, na verdade, corrigiu, porque não existia o termo no feminino. Açougueira, né? Não é assim. E foi uma transformação muito grande. O que eles fizeram? Colocaram uma creche. Você pode deixar, então, sua criança do lado, numa creche do lado do supermercado. A mãe pode trabalhar tranquilamente, ela pode amamentar. Estenderam ainda a licença de maternidade. Só que olha só, é isso que eu falo da mudança do mindset. As cuidadoras começaram a relatar para as mães, mãe, você tem de trocar mais vezes a fralda, colocar mais pomada e lavar a roupa dessa forma. Elas ensinaram, só que as mães começaram a pedir demissão.
E eles não entenderam. A Gabriele, que é uma das fundadoras desse supermercado, dessa segunda geração, ela foi atrás para saber o que estava acontecendo. O que aconteceu é que uma mãe começou a falar com a outra que o supermercado ia relatar para o conselho tutelar por maus tratos, porque as crianças estavam com muitas assaduras. Olha o mindset. No nosso mindset, talvez, de gestor hoje, qual seria a nossa atitude? Troca. Essa mulherada, tá pedindo demissão, tá vendo? A gente dá benefício. Viu? Eu falei que montar creche não dava certo. Desmancha essa creche, vamos voltar para o mundo normal. Entendeu? Era esse mindset que a gente começa a trazer. Só que ela foi atrás e descobriu isso. Falou, gente, não é assim. Venham, voltem. Porque a gente está entre mulheres, a gente tem que se ajudar, a gravidez faz parte. As condições que a gente está dando para vocês é para uma melhoria de vida. Algumas não voltaram, mas algumas mulheres realmente retornaram. E é isso que eu falo, a gente começa a ajudar e mudar o mindset que a gente não sabe que as pessoas estão passando. Então é muito mais longe do que a gente pensa. Quando a gente tem, sabe, é simples. Sandra, e só para não ficar sem a gente dar nome, o nome do supermercado que você está falando é a Super das Frutas, em Balneário Arroio da Silva, em Santa Catarina. E a geração é a Gabriela Salvetti, de 24 anos. Ela e o irmão são da nova geração de supermercado. Eles criaram a segunda unidade da rede de supermercado deles, operado 100% por mulheres, ou seja, todas as funcionárias da rede Super das Frutas, em Balneário Arroio da Silva, em Santa Catarina, é de mulheres, né? Então, que bacana isso aqui, só para a gente ter a fonte. E o Yannis vai botar o link da matéria que está no Mercado e Consumo, no descritivo deste episódio. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Diante do cenário desafiador do varejo, é necessário alavancar os resultados através da intensidade digital. A BIP Brasil se propõe em ser a sua parceira, levando transformação digital hands-on através da experiência adquirida nos mais de 300 projetos realizados no varejo brasileiro. Vendas online e offline, comercial, marketing, supply chain, atendimento, back-office e serviços financeiros para não financeiras. Conheça mais em bipbrasil.com.br. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br. Tem link no descritivo. A gente falou muito dos fatos, o Fred trouxe pesquisa de mercado, você trouxe toda a vivência, né, do Mulheres do Varejo. Mas eu queria perguntar o seguinte, para quem está escutando, está incomodado, precisa começar a botar o primeiro pezinho nessa história e tal, qual é o desenho da empresa ideal hoje nesse sentido? Uma das coisas é trazer uma diversidade para a conversa. Então, não só mulheres, a gente está falando da questão de diversidade, isso não é importante. Ampla, né? É ampla. E hoje o Brasil é um mix de raças, de culturas. A gente tem muito, sabe, o que conversar, o que extrair. E a gente tem muito dessa questão, veste a camisa do outro. Cara, desculpa, mas não dá para vestir a camisa do outro. A gente pode ter empatia, sim, mas a gente passa a ter empatia quando a gente começa a conhecer o outro. Eu não consigo saber o que uma amiga minha negra passa todas as vezes que ela vai ao shopping e ela é revistada, que ela é parada pela polícia porque ela está dirigindo um carrão. Eu não consigo saber, eu não tenho essa noção do que ela passa todos os dias. Então, quando a gente traz as pessoas diversas para essa conversa e traz para a diretoria, que é a liderança, porque é você que está movimentando e você que vai dar suas ideias, então você precisa trazer essa diversidade. A gente está falando todos os públicos.
então das pessoas pretas, de LGBTQI+, das mulheres, de mulheres grávidas, de culturas diferentes. Hoje a gente tem muitos refugiados também no varejo. Sim, e com preconceito gigantesco sobre, né? Muita gente tem um preconceito gigante sobre isso. Tem o ex-presidiário também, que tem algumas entidades, ONGs, fazendo abertura para esse cara voltar à vida social correta, né? Para não voltar a uma vida de crime, porque é falta de oportunidade. Tem uma série de públicos ali que podem ter oportunidades nessa história, né? Então, podemos colocar aqui para nossa audiência que a grande base é o ouvir, o escutar essas vozes para poder entender o que tem que ser feito, né? E não o achismo, que a gente sempre fala, cuidado com o achismo, né? Aí eu acho que, penso que, acho que se for assim, o Fred me conhece aqui, o pessoal também já me conhece de audiência, que eu falo, troco todos eu acho por um único eu sei. Eu falo assim, eu posso achar a vida inteira um monte de coisa, mas só a partir do momento que eu sei é que vira uma ação concreta com resultado e tudo mais, né? Então, é muito mais o escutar e ter canais abertos para as pessoas poderem falar. Você falou uma coisa importante, a gente fala às vezes do papel feminino, né? Mas ali você tem uma operadora de caixa e às vezes a diretoria da empresa, e não existe um canal de conversa para entender o que está acontecendo entre um e outro, né? A partir do momento que a diretoria da empresa falou, não, pera lá, por que as pessoas estão indo embora aqui embaixo? Parece que ele abriu o canal e foi atrás, ela conseguiu ter uma resposta. Se a empresa tivesse um canal naquele momento mais aberto, as pessoas talvez se sentiriam confortáveis em reportar para cima qualquer conversa, que às vezes tem essa também, né? 2 ou 3 níveis para cima, o cara tem vergonha de subir, de conversar, não tem uma abertura de diálogo. Eu acho que é o diálogo que vai construir toda essa questão aí que a gente está colocando, né? Sim, e lógico, né? Você tem que promover também essas mulheres, enfim, você tem de ter essa diversidade dentro da diretoria. Então não adianta também só conhecer e ouvir, mas porque você é aquela líder, você que vai promover todo, reverberar todo o seu conhecimento, toda a sua parte da gestão. Então que você traga também mais líderes para a diretoria, para o seu conselho, mulheres no conselho, então é pior ainda, a gente tem pouca representatividade ainda, está começando um movimento para isso, mulheres no conselho, mulheres na liderança, nesse sentido macro, para que as coisas possam se reverberar e aí trazer um mundo melhor, um mundo transformado, enfim, até para preparar que essa nova geração que está vindo realmente vai com o pé na porta e vai promover mudança, quer a gente queira ou não, por conhecimento ou por constrangimento. Bom, que massa, papo fantástico, necessário, provocador, reflexivo, muitas ideias boas. Eu espero que você está nos ouvindo aí, consiga refletir um pouco e entender como é que você pode colaborar, né, com esse movimento aí na empresa onde você atua, aí na tua cidade, no teu estado. Nada melhor do que começar esse novo momento aqui do Varejo Cast. O Varejo Cast convida com uma pessoa como a Sandra e com um assunto tão necessário, né? Então, obrigado pelo teu tempo, né? Eu gosto muito de dizer que tempo é vida, então você dedicou um pouco da tua vida aqui para o nosso Varejo Cast e para os nossos ouvintes e nossas ouvintes. Sandra, obrigado. Ô Sandrinha, eu queria te agradecer também e falar para mim que ter você como nossa primeira entrevistada é muito especial para mim, pela amizade que a gente tem e até pelo papel que você tem junto à entidade do Mulheres do Varejo, porque a minha mãe se aposentou do varejo com mais de 50 anos de carreira, se aposentou no finalzinho do ano passado, né? E então, assim, eu vivenciei na minha casa, minha mãe sempre foi a matriarca da casa em termos financeiros, tal, tudo. Não foi sorte, foi a competência dela, mas foi uma oportunidade que ela conseguiu ter os momentos, né, de oportunidade nela nas empresas que ela passou. Então eu digo que foi um pouco de sorte, porque teve a sorte de estar em empresas que tinham essa abertura, mas sempre sofreu com muito preconceito, principalmente no começo, aí anos 80, 90, que o preconceito era muito maior ainda de tudo aquilo que a gente debateu aqui. Então, assim, eu fico muito feliz aqui, honrado de ter você aqui e ter uma conversa tão construtiva. Então, obrigado. Caio, assim, é muito importante o que você está falando. Assim, a gente agradece a mulheres como a sua mãe que desbravaram todo esse terreno para que a gente tivesse esse terreno mais fácil hoje, mas menos difícil, vamos dizer assim, hoje, nesse caminhar. Queria agradecer a vocês, honrada de ser a primeira convidada do Varejo Cast aqui, e agradeço muito. Como você disse, Fred, tempo é vida. Realmente esse tempo é precioso. Todas nós somos voluntárias hoje. Então, esse movimento tem um propósito e esse tempo
foi hoje usado como um investimento muito grande para que a gente possa espalhar esse propósito e fazer as mudanças e transformações. Vamos junto, Sandrinha. E ó, galera, para você, desculpa, eu não consigo esconder, eu fiquei emocionado com a conversa final aqui, mas é para você que tá aqui com a gente aqui no VarejoCast, aqui no link da descrição, tá? Você vai ter mais informações sobre o Mulheres do Varejo, conhecer o trabalho do pessoal, e também tem um link para você participar da nossa lista VIP, onde lá você vai receber, além dos conteúdos do VarejoCast, também conteúdos de mercado aqui, artigos que eu e o Alecrim separamos sempre para vocês. Façam parte, estamos lá com a gente. E agradecendo também, não podia deixar de agradecer aos nossos patrocinadores ali pelo apoio de sempre. Cigan, OneBeat e o pessoal da VIP Brasil. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo VarejoCast. Até mais. Valeu! Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.